Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Na capinha eu coloquei 3 títulos que eu vou dizer para vocês aqui agora e serão bem rápidos, assim espero, não é? O primeiro título, A Esposa e o Ex-Aluno. O segundo título, Esposa e Amante gravavam filmes adultos. É isso que vocês escutaram mesmo. E essa daqui é bem complicada porque o cara levou muito tempo para perceber. Eu já vou contar para vocês. E o terceiro caso, a mentirosa compulsiva. Eu vou começar por esse caso aí. Nessa história, o marido também ele não foi muito atento, ele não foi muito esperto. Porque é bom que a gente, durante a paquera, durante o namoro, serve para você conhecer melhor a pessoa que você está se relacionando. E quando ambos utilizam de verdade, a tendência é que dê certo é quase 100%. Agora, quando se tem omissões e mentiras, pode dar errado. É quase garantido que dê errado a situação, o relacionamento. Nesse caso, ela havia sido casada por 2 vezes, com casamentos de duração entre 2 e 4 anos, mas sempre se separava. E ele não quis saber os motivos. Ele achava que deveria ser coisas de culpa dos ex-maridos da esposa dele. O casamento dele era perfeito. Ela não tinha celular, ela não gostava de tecnologia, era o que ela dizia. Então ela pegava o carro dela e ia trabalhar. Ela saía de casa por volta das 5 da manhã. E ele trabalhava também, a vida era feliz, eles conversavam muito, namoravam muito, batiam virilha, não é? Era um casamento tradicional, normal, eles não tinham filhos. Então um dia, um amigo dele falou para ele que achava ela meio estranha, porque quando ela morou com outros homens, quando ela teve outros casamentos, esse amigo dele ouvia uns comentários e falou para ele na época, e ele não deu muito ouvidos ao amigo. Esse amigo, conversando com ele, falou que na época do segundo casamento, ela sempre ia à casa do pai, que era adoentado, vivia em cadeira de roda, então ela cuidava do pai. Só que nos dias que ela estava na casa do pai, era um entra e sai doido de homens. E ele, conversando com a esposa, citou essa situação. Aí ela dizia que eram amigos do pai dela. Só que quando ele abordou esse assunto com o colega disse, não é bem assim. O pai dela é incomunicável. O pai dela, a doença dele na época, ele não falava, não conversava. E era um entra e sai doido de homens. Aí plantou essa pulguinha, né, na mente dele. Ele, desconfiado, o trabalho dele era relacionado à tecnologia. Ele fazia coisas de eletricista, consertava equipamentos, ele montava câmeras, escutas, coisas desse tipo. Então ele fez o quê? Ele colocou dentro do carro da esposa várias câmeras ocultas. E nisso que ele estava ali mexendo no carro da esposa, ele encontrou um celular desligado. Aí ele foi, ligou o celular, mas tinha senha, ele tentou algumas senhas, mas ele não conseguiu. Ele pegou no celular dela também, ele colocou uma escuta ali na capinha do celular e ficou quieto. Ela saía sempre no mesmo horário e tinha dia que ele descobriu que ela não tinha trabalho, mas ela saía como se tivesse trabalho. E ele foi ouvindo as conversas e vendo as filmagens. E nas filmagens ele conseguiu reconhecer algumas pessoas que ela saía de carro, pegava um dos caras e ia para algum lugar. Às vezes era algum motel, às vezes era a casa de algum homem, só que ela saía e ele não via o que acontecia. Mas teve alguns casos que ela bateu virilha dentro do carro mesmo e ele pôde assistir tudo. Mesmo assim, ele ficou quieto. Ele pegou e pensou, eu vou descobrir a senha do celular dela para conseguir descobrir mais sobre os caras também
que ela se relacionava. Nessas câmeras que ele colocou em vários pontos do automóvel, ele pôde captar a senha que ela utilizava para destravar o celular. Quando ela chegou em casa, ele viu, tal, conferiu tudinho, ela foi dormir e foi no carro, pegou o celular dela que estava escondido e fez esse esquema, digitou a senha, conseguiu as provas que ele necessitava. Essa história aconteceu nos Estados Unidos e ele descobriu os nomes dos caras. Quando chegou de manhã, ele nem dormiu, ele estava super ansioso, ele estava essa semana toda fingindo, né, que estava tudo bem, para ela não perceber. Aí ele foi de manhã, na hora do café da manhã, ele colocou as provas na mesa e pediu explicações a ela. Ela contou, chorando, que amava ele, que não sabia viver sem ele. Ela disse que os outros casamentos dela deram errado pelo mesmo motivo. Ela sabia que ela tinha algum problema mental, alguma coisa que ela não conseguia controlar, porque ela mentia de forma compulsiva sobre qualquer situação. Poderia ser uma situação simples, mas ela inventava uma história mirabolante, porque era uma coisa que satisfazia ela, mentir. E com relação aos homens que ela se envolvia, o detalhe principal, segundo as palavras dela, o detalhe principal que era essencial que o homem fosse casado. Ela tinha um interesse incontrolável por homens casados. Não importava se era feio ou bonito. Tanto que quando apareciam homens bonitos, lindos, maravilhosos, que não eram casados, ela não tinha interesse. Aí ela pediu muito a ele para que não se separasse dela, que ela não conseguiria viver a vida dela sem ele, porque ela só tinha ele, ela amava, ela disse que iria terminar os relacionamentos com os caras que estavam saindo com ela, ela disse também que iria pedir demissão, que iria ficar em casa, que não teria mais contato com ninguém se ele aceitasse, e ela também iria fazer terapia. Ele já havia tomado a decisão dele, né, que era separar. Só que ele ficou preocupado com o que ela poderia fazer, então ele foi acompanhar ela a médicos, a terapeutas, a psicólogos, e detectaram que ela tinha alguns transtornos, ela tinha bipolaridade, tinha um monte de coisa, aí acabaram descobrindo que ela teve traumas na infância, fizeram algo com ela, que eu não vou dizer aqui, mas vocês podem imaginar, não é? Então isso aí traumatizou ela de uma forma onde ela se tornou uma pessoa compulsiva na mentira e com relação à traição. Infelizmente, ela é uma pessoa hoje que vive à base de remédios, ele vive na mesma casa com ela sabe que ele tem um outro relacionamento, eles vivem na mesma casa como se fossem colegas de quarto, porque ele sabe que se ele abandonar, ela pode acabar fazendo alguma besteira. Ela não trabalha mais, o jeito dela, a postura dela é daquela pessoa lesada, aquela pessoa que vive à base de remédios, como se estivesse calma o tempo todo. E ele tem que supervisionar isso. E ele trabalha, ele sai, sempre deixa alguma pessoa, né, da família dele. Ele já contratou também enfermeiras, né, para cuidar dela. Ela é uma mulher que, com o tempo, isso tende, eu acho, que a piorar. Talvez se ela tivesse tratado esse trauma que ela tinha de infância há mais tempo, talvez a vida dela teria sido algo diferente, teria sido algo mais normal. Ele, inicialmente, ele tinha planos de expor tudo para todo mundo, mas ele ficou muito preocupado com a situação da esposa, porque ele gostava dela, mas ele chamou os caras envolvidos na chincha. Ele disse que era para os caras pararem de trair suas esposas, porque ele iria mostrar tudo que ele tinha de provas com relação a esses adúlteros. E, segundo o que ele conta no relato dele, essas pessoas tomaram um certo juízo, ou por medo ou por arrependimento. Mas, gente, lembre-se, é uma coisa que acontece muito das pessoas, por traumas que sofreram, agirem de formas superficiais. As pessoas mentem, as pessoas passam uma imagem que na verdade não é, na verdade é outra. Então acontece um monte de coisa. E é claro que tem aquelas pessoas que, por exemplo, bebem e perdem o controle,
podem cometer erros. Isso não quer dizer que a pessoa tenha algum problema, algum trauma. Mas, de acordo com a situação, o momento, podem acontecer coisas desagradáveis, né, gente? Eu não estou falando num contexto geral, mas a maioria dos casos onde as pessoas gostam de alguém e mesmo assim traem, pode ser devido a algum problema psicológico. Uma grande amiga minha, que eu converso aí todos os dias, me falou uma coisa com relação a uma brincadeira que eu faço aqui. Que eu falo que eu sou kryptoniano, que eu tenho muita disposição, um homem de aço, né? Bom, eu tive que explicar para ela que eu faço essa brincadeira incentivando os caras. Eu faço isso para que os caras percebam que eles têm que se dedicar mais às mulheres. Eles têm que se esforçar. O cara ele tem que se esforçar para tentar satisfazer, não é? Para não deixar a mulher na mão. Porque muitos casos, e eu não estou defendendo traição, mas muitos casos de traição é porque alguma colega fala para a esposa: olha, o meu é 5 vezes por dia. Aí essas coisas que as colegas vão falando, das intimidades delas, o que elas fazem, aí a mulher vai perceber: pô, peraí, meu marido é uma vez no mês e é rapidão. Aí essas coisas podem dar ideias erradas. Então, quando eu falo isso, é para que vocês, homens, se preocupem mais também com a mulher. Não pensem só em vocês, no seu prazer. Não pense só na sua satisfação. Pense na satisfação da mulher também. É isso que eu estou dizendo. E serve também para as mulheres. Busquem tratar bem o seu marido também. O casamento legal é quando está bom para os dois. Um relacionamento saudável, ele tem que ser bom para os dois. E mais uma vez, eu falar que sou kryptoniano não é propaganda. Porque ela me citou umas coisas que fazem muito sentido. Algumas pessoas vão achar que eu estou fazendo propaganda de mim. Outros vão falar: lá o trouxão, propaganda enganosa, tá mentindo, tá dizendo que é bonzão, bam, e talvez não é nada. Bom, não era essa a intenção, porque se eu sou kryptoniano ou não, eu mostro somente para a mulher que eu amo. Simples. Então, eu não aceito cantadas, porque o meu intuito é gastar a minha energia kryptoniana com a mulher que está comigo, com a mulher que eu gosto. Então é assim que funciona. Então, sendo assim, todos já devem ter notado que não é propaganda, porque eu não amo todas. Eu só amo uma. Então é basicamente isso. Não é uma intenção de fazer propaganda. É uma intenção de fazer você colocar na sua cabecinha, tá? Que você é capaz de satisfazer uma mulher. Que você nasceu com o poder de proporcionar felicidade à mulher que está com você, à mulher que você ama. Então depende de você. Caso tenha algum problema relacionado com a saúde ou com o psicológico, você deve procurar especialistas para te ajudar nessa área. Mas se você também for uma pessoa que tem pensamento positivo, tem controle da sua mente, você pode melhorar como homem. É isso que eu estou dizendo. O intuito é ajudar, não é propaganda, não. E também não quero que ninguém saiba disso, não. Só a mulher que estiver comigo que vai saber se é verdade ou não, né? Então, não é propaganda, tá, gente? Bom, o outro caso que eu vou falar para vocês aqui agora era um casamento de 5 anos, só que o cara, ele não percebia nada, ele não sabia de nada, não desconfiava de nada. Ele mexendo sem querer no celular da esposa não foi por curiosidade ou porque estava investigando ela. Ele queria fazer uma ligação, o celular dele descarregou, ele pegou o da esposa. Nisso que ele pegou, ele viu uma conversa dela com um amigo que ela tinha. E esse amigo vivia na casa deles. Abraçava ela, abraçava ele, era um amigo muito íntimo. Tanto que essa amizade desse cara com a esposa dele é de antes deles dois se conhecerem. Então, o casamento, 5 anos. Ela já era amante do cara há 7 anos. Quer dizer, o cara já era amante, já era homem dela. E depois de 2 anos
com esse amante, ela casou com esse marido do relato aqui que está contando a história. Quando ele leu isso, ele ficou doido, que ele percebeu nas conversas que ela e o amante gravavam filmes adultos. E com um detalhe, gente, tinha gente da família dela que sabia, tinha gente da família dela que participava, tinham outros amigos deles que sabiam e também participavam. Aí ele descobriu isso tudo, falou para a mulher, disse que não ia contar para ninguém, que era para ela assinar a separação, que tudo ficaria bem, ele não ia contar para ninguém. Ela aceitou, o cara também pediu muito perdão a ele, mas aceitaram. E eles continuaram fazendo o que eles gostavam de fazer. Só que detalhe, ela não deixava ele em paz. Ela sempre mandava mensagem para ele, o cara também, pedindo para eles continuarem a amizade. E ele falou, olha, eu disse para vocês que era para vocês me deixarem em paz, porque se vocês insistirem, eu vou contar para todo mundo. E foi passando o tempo nessa coisa deles enjoarem ele acabou se aborrecendo e mandou as provas que ele tinha para todas as pessoas que ele sabia, né, que não sabiam do acontecido, que estavam também sendo enganadas. Pessoas também que eram enganadas. Por exemplo, eles conheciam pessoas, às vezes eles gravavam esses filmes com homens casados, com mulheres casadas, com parentes que eram casados também, mas as esposas não sabiam. Às vezes eles gravavam com casais. Então ele pegou as provas que ele tinha e mandou para todo mundo ficar sabendo, porque geralmente quando as pessoas se separam, a pessoa que traía inventa um monte de mentira, dizem, foi meu marido que me traiu, a minha esposa que me traiu, mas na verdade foi a pessoa que traiu. Então ela quer posar como uma pessoa correta e joga a culpa. Então ele depois descobriu que ela alegava que ele tinha traído ela, na verdade ele não fez nada. Aí todo mundo depois ficou sabendo o motivo. Eram os vídeos adultos que ela gravava com um amante. Isso acontece. Hoje, com o uso da tecnologia, muitas pessoas fazem isso. Eu não sei se eles gostam de ver depois o desempenho deles, ou ficarem famosos, ou fazerem propagandas na internet para que outros casais ou outras pessoas queiram se relacionar com eles. Pode ser por esse motivo. Mas acontece muito. Eu já falei histórias aqui de um cara que descobriu a traição da esposa dele porque um colega dele encontrou vídeos dela na internet com outros homens. Tem vários casos desse tipo acontecendo nesse instante. Você pode ser uma das vítimas de uma situação dessa. Espero verdadeiramente que não, né? Bom, o outro caso é o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que durante a paquera, durante o namoro, você tem que se aprofundar na conversa com a garota para você saber bem da vida dela e ela saber bem da sua vida. Bom, essa mulher tinha um relacionamento antes que não deu certo, mas ele, o atual dela, não se preocupou com isso, em saber da situação. A esposa dele era uma professora de faculdade e ele tinha um casamento legal com ela, eles levaram um tempo até para ficar juntos, porque ela tinha um outro relacionamento que não estava dando certo. Aí depois que separou, ela convidou ele para sair para tomar um café. Aí eles foram se conhecendo e ficaram. Ele já tinha 2 anos de namoro com ela e já estava completando 2 anos de casados. O que acontece? Ele descobriu no celular dela uma conversa dela com várias pessoas, mas as conversas eram legais, normais, comuns. E ela salvava no telefone os nomes de alguns alunos. Aí ela colocava fulano de tal, ano de 96, fulano de tal, ano 2000, o nome do aluno e a data que ele estudava. Esse, no caso, era um ex-aluno dela. Ela, no caso, 35 anos, o marido 37 anos, e esse ex-aluno dela, 28 anos. O que fez o relacionamento dela anterior acabar, ele descobriu, foi porque ela estava traindo aquele namorado dela, do outro relacionamento, com esse aluno. Só que esse aluno era muito safadão, ele largou ela para casar com uma moça do Texas,
que era filha de empresários. Era muito rica, era uma princesa, uma patricinha. E ele largou ela muito sentida. Foi ali naquele momento que ela começou a investir nesse que é o atual marido dela. Aí ele viu nas conversas que o cara entrou em contato com ela, deu parabéns, feliz aniversário, e o cara disse que estava com saudade dela e estava morando de volta na cidade. Aí o cara falou que estava com saudade dela, que tinha saudades do corpo dela e que estava morando de volta na cidade, cuidando dos negócios do sogro. Aí, pelas conversas, ele viu que ela já tinha saído com o cara 4 vezes. E esse relato aqui eu esqueci de uma coisa de falar. Ele começou a ter essa dúvida com relação ao comportamento dela, porque um amigo dele falou com ele que havia visto ela numa lanchonete, num restaurante, abraçada com um cara mais novo. O cara segurando na cintura dela e tal. Aí dali que ele foi, não é, vasculhar as coisas no celular dela. Ele salvou as provas que ele tinha, né, mandou tudo para o celular dele e foi confrontar a esposa. Aí ela contou tudo, que no início, e ele tinha lido as conversas dela e ele viu que era isso mesmo, ela estava falando a verdade. Quando ela tinha um outro namorado, ela achava esse aluno muito lindo. Ela desejava esse aluno, porque ele era um cara bonito. Só que o cara percebeu e começou a insistir com ela. Aí eles começaram com um caso, foi aí que o ex dela descobriu e separou dela. E dessa vez ele insistiu de novo, ela tentando evitar, ela não conseguiu se controlar, porque ela sempre teve desejo nele também, ela gostava dele. Ela foi e aceitou. Aí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, você vai sair da minha casa, porque a casa era dele, não é? Ela bateu o pé dizendo que não ia sair e que ele iria se arrepender e que depois iria atrás dela. Quer dizer, ela é uma pessoa completamente narcisista, né? Ela acha que o que ela fez não é traição, que ele tinha que aceitar isso, que ela pode tudo, que ela é a poderosa, que ela é a mulher mais poderosa do mundo, que ela poderia fazer tudo o que quisesse e o cara tinha que aceitar. Ele foi e disse, então eu vou mandar as provas para todo mundo que você conhece. Aí ela pegou e saiu. Ele pegou, entrou em contato com a esposa do cara pela internet, ele encontrou o perfil dela, tentou adicionar, mas ela não aceitou, aí depois ele mandou as provas para ela foi embora para a casa dos pais, o pai dela armou um esquema para prejudicar ele, incriminando ele por crimes na direção da empresa. Aí ele perdeu o emprego, porque o pai pensou, bom, se eu expor que ele está traindo a minha filha, ele não vai ficar manchado com isso. Agora, crimes de corrupção, ele vai ter a carreira arruinada. Foi o que aconteceu. Aí vocês acreditam que o cara ligou para ele porque a ex-esposa do cara, que ele, né, tinha dado a entrada no divórcio, disse que foi ele que dedurou, que foi ele que contou tudo, mas que ele estava sendo prejudicado, teve separação com a esposa dele também, perdeu tudo, foi demitido, porque descobriram crimes de corrupção. Aí ele perguntou ao cara, você mandou alguma coisa? Aí ele falou assim, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, eu nem te conheço, você está com a minha ex-esposa, vocês são amantes, espero que vocês se virem, se lasquem, fiquem vocês dois juntos. E mais uma vez, diga para minha ex que está com você que é para ela assinar o divórcio, que eu não quero mais nada com ela. Aí ele falou assim, não, mas ela está querendo casar comigo. Aí ele falou assim, é problema seu e dela, vocês que fiquem juntos. Aí desligou, o cara ficou na desgraça, na pobreza, porque ele era um cara bem visto, né? Era famoso, era um administrador competente e tal, fez faculdades caríssimas, o cara era, né, o bambambam, só que teve a carreira arruinada. A ex dele começou a ligar para ele, dizendo que não, que ele tinha que aceitar ela de volta, porque o cara não iria ficar com ela, não é? E porque o cara também ficou pobre de novo, perdeu tudo, perdeu a esposa, ficou na lama. Então ela entrou em desespero e queria voltar para o marido. Ele disse, vou mandar para todo mundo no seu trabalho, porque ela estava se envolvendo com um ex-aluno, e é um caso antigo, e as provas que ele tinha mostrava que ela estava com caso com esse aluno na época que ele era aluno dela. Quer dizer,
É ex-aluno hoje em dia, mas na época era aluno, e isso é crime. Aí ela aceitou, assinou o divórcio, não conseguiu nada, não teve direito a nada. Depois que estava tudo assinado, ele foi e mandou para todo mundo da escola. Esse daí foi sinistro. Mandou para todos os amigos dela. Você sabe o que, que ela falava? Na escola e para os amigos, ela falava que separou porque ele estava traindo ela. E todo mundo foi contra ele, todo mundo perseguindo ele. Depois que ele mandou as provas todinhas, ela perdeu o emprego e todo mundo virou as costas para ela. É outra mentirosa compulsiva. Engraçado que esse pessoal que trai, eles realmente acham que estão com a razão. Eles realmente acham que eles fizeram o que é certo. Gente, se você não está feliz num relacionamento, se chegou a esse ponto, é melhor você terminar o relacionamento. Deixe a pessoa livre para ela ser feliz com outra pessoa. E você vai tentar a sua sorte. Mas lembre-se, geralmente quem trai é onde está o problema. Essa pessoa que trai é aquela pessoa que nunca vai estar satisfeita. É aquela pessoa que sempre vai sentir necessidade de algo diferente. Porque o problema está na pessoa que trai, não na pessoa traída. Ah, mas tem casos que a mulher trai para dar o troco. Sim, tem esse tipo de caso. Mas o certo seria separar. Não, vai trair também e vai continuar junto. Aí a bagunça virou generalizada. Porque o outro pode querer também, já que ela me traiu, me deu troco, eu vou continuar. E vai assim. Isso se continuarem juntos, né? É claro que tem casos que existem pessoas que vivem assim, né? Um traindo o outro. Tiro trocado, né? Na mesma moeda. Vamos pagar na mesma moeda. Mas isso não é vida. Isso deve ser um inferno. Você viver duvidando, suspeitando da pessoa. Nossa, isso é horroroso. Isso é horrível de viver assim. Mas tem gente que gosta. Eu acho o seguinte, a maioria dos casos que eu acompanho, eu observo muito e eu sou muito observador, que a maioria das pessoas se dão conta da porcaria que fizeram, porque perderam alguém que fariam tudo por elas, que dariam a vida por elas, e perderam, e jogaram fora por causa de alguns minutos de prazer. Eu ia falar um outro caso que eu tinha acabado de ver agora também, de uma moça que ela tinha um namorado. Olha só para vocês verem que eu também procuro entender o lado das outras pessoas, não é? Porque a gente não deve julgar porque a gente não sabe o que a pessoa passou, o que a pessoa viveu. Nesse caso aqui não houve traição. Eu até lembrei agora para falar para vocês, nem está no título. Eles namoravam, um dia eles caminhando, veio um carro e a namorada ficou paralisada, iria atropelá-la. O namorado foi e se jogou na frente, protegendo a namorada. Só que ele ficou cadeirante, ele perdeu os movimentos da cintura para baixo. E nisso ele começou a se distanciar dela. Esse relato quem contou foi até a moça, a namorada. E que ele não queria mais bater virilha, porque ele não gostava, ele não sentia. Falou um monte de coisa lá que eu não sou entendido com relação a isso aí. Pessoas que ficaram com alguma deficiência, eu não sei como funciona. Não é a minha especialidade. Mas ela disse que ele agora se entrega ao uso de substâncias entorpecentes ilícitas. Que ele sai com os amigos para beber e usar essas porcarias, não é? E é o que ele faz da vida, joga videogame, e ela está preocupada porque mesmo ela amando ele demais, ele não quer mudar, ele não quer fazer tratamento, psicólogos, ele não quer fazer nada disso. Mesmo ela amando ele, sentindo o mesmo desejo que ela sempre sentiu por ele, ela não se atrai por outros homens, ela está com medo de largar ele e ser taxada como aquela mulher que largou o namorado que salvou a vida dela, porque ela seria atropelada, talvez até morreria. Esse caso é bem complicado, mas eu acho que ela deveria tentar convencê-lo a buscar tratamento, porque ele salvou a vida dela mesmo. Mas também não vai ser legal ela viver
nessa tortura. Primeiro, que ela não tem mais o homem para bater virilha com ela. E segundo, que ele se entregou. Ele desistiu da vida. Então eu aconselho ela insistir, procurando ajuda especializada para tentar resolver esse caso aí. Eu sei que tem muitas pessoas que podem estar passando por situações assim. Eu aconselho especialistas para interferirem e poderem ajudar a essas pessoas. Agora, quanto ao caso dela abandoná-lo, dela lavar as mãos, aí vai ser realmente um vacilo dela, porque ele salvou a vida dela. Mas a gente não sabe como é a vida, como eles estão, o que ele faz, o que ela passa, então não é um julgamento, tá, gente? É só um comentário, eu acho que ela deveria tentar procurar a ajuda de especialistas. E se ele não quiser, pode interditá-lo. Ela pode comunicar aos familiares dele, juntar os amigos e tentar ajudá-lo. Eu acho que é o melhor a se fazer. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se puder, inscreva-se para nos ajudar aqui no nosso canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.